A gente tem aqui a Cristiane também. Massal, faço estágio no Jardim Botânico de Curitiba na área de educação ambiental. Em nosso estado, temos a araucária como símbolo do Paraná. Muitas pessoas que vão ao Jardim Botânico não sabem disso. Ela está dizendo o seguinte aqui: como podemos fazer com que as escolas passem essa informação? O governo não se interessa na preservação, na opinião dela também. Nossa, isso para mim é até surpresa saber, na verdade, porque tudo que eu vejo do Paraná é araucária, né? Então, na verdade, eu estou até surpreso em cima disso. Mas eu acho que daí pode ter um trabalho interessante, já que... qual é o nome dela? O nome dela é a Cristiane. Eu acho que, Cristiane, tem uma coisa que é bacana que você pode fazer, né? Eu atuo muito com educomunicação, que é a educação através da comunicação. E eu acho que você pode estar trabalhando com as pessoas que fazem lá, né? Discutir essa questão da araucária, que é um símbolo, para mim era um símbolo bem conhecido, pelo visto já não é tanto, né? E às vezes fazer com que essas próprias pessoas que visitam, as crianças, os jovens, as pessoas, produzam a própria comunicação para discutir a questão da araucária. Né? A mídia comunitária é uma mídia muito forte, na verdade. Então, às vezes, pode fazer um fanzine, pode fazer cartazes. Então, através dessa construção, você está discutindo o assunto e, ao mesmo tempo, você está informando as pessoas e pensar como está levando isso adiante. Né? Hoje, graças à internet, a gente conseguiu um monte de ferramentas para estar divulgando e perpetuando diálogos. Né? Veja o caso do chat, né? E, então, assim, se aproveita disso. Assim, existe essa questão da política pública, que é importante, temos que correr atrás, mas também existe a questão de nós mesmos podemos construir essa comunicação e podemos estar levando isso adiante e estar usando para debater. O Hassani, mais uma vez, está fazendo dando uma mensagem para a gente aqui, que é: Massal, eu entendi a sua resposta, mas a minha angústia é quando essas comunidades não se percebem nesses espaços. O que fazer para despertar isso nessas comunidades próximas a parques? Nossa, vamos lá. Eu acho que, assim, lógico, é difícil responder algo de num sentido muito aberto, porque, assim, eu não sei exatamente qual comunidade, eu acho que cada um existem características e características até de perceber por que as pessoas não percebem seu espaço. São Paulo, por exemplo, é muito forte a questão do concreto, essa questão da velocidade, então, da velocidade porque é tudo muito louco e tal. Então, aí é um meio de estar se trabalhando e tudo mais. Eu acho que talvez um caminho seja até a questão de fazer o resgate histórico dos espaços pelas próprias pessoas e de voltar às origens e estar percebendo isso daí. Tá. Né? Eu acho que esse pode ser um primeiro passo, mas eu acho que tem que ter um diagnóstico maior do que está acontecendo em cada comunidade e tudo mais. Então, assim, tá percebendo mesmo, por que essas pessoas não estão se relacionando? Não estão se relacionando por quê? Por causa, às vezes, do turismo? Então, assim, talvez seja a questão de levar a questão do turismo sustentável para eles. Vamos discutir o turismo sustentável? Né? Vamos ver outras maneiras de produção? Né? Eu acho que está achando soluções. Eu acho que dentro de sustentabilidade hoje a gente tem solução para quase tudo, né? Então, assim, tá vendo conforme essa necessidade o que se pode discutir. Muito bom. Tá muito bacana o nosso bate-papo. Bom. Sem dúvida alguma, muito bacana. E lembrando que você pode fazer parte de tudo isso. Aliás, pode não, deve. Porque quanto mais a gente tirar nossas dúvidas aqui sobre esse tema educação ambiental além da escola, sem dúvida alguma, isso irá gerar mais conscientização, mais ação, sem dúvida alguma, até mesmo no seu dia a dia. A Natália está fazendo uma pergunta também. Natália, muito obrigado. Massal, já que você falou na educomunicação, na minha escola queremos atrelar o tema a um projeto de educomunicação. Você tem alguma dica para nos dar? Olha, acho que a principal dica é, antes de mais nada, parta do ponto de vista dos participantes. Né? Discuta com eles, perceba sobre o que eles querem falar, o que eles querem discutir e, acima de tudo, o que eles querem mudar. Né? Porque isso vai ser super importante na hora de eles gerarem uma comunicação. Porque a partir porque eles perceberem que aquela comunicação que eles estão gerando, eles estão colocando o ponto de vista deles, e não um ponto de vista que falaram para eles. Né? Eu acho que esse começa daí, né? E a partir disso é não ter medo de experimentar. Vamos lá, vamos experimentar, vamos construir. Às vezes a gente precisa seguir os modelos, a gente pode inventar novas maneiras de estar discutindo
está se utilizando da comunicação e discutindo, né? Então, por exemplo, tem uma amiga minha que fez um trabalho muito bacana através de fanzine. E ela fez um fanzine que chamava Prefeito por um Dia, que ela trabalhava com crianças, né? E daí as crianças foram escrevendo que se elas fossem prefeitas por um dia, o que elas mudariam? E daí cada um fez uma página, que isso virou fanzine. E, pô, só em cima disso elas colocaram as coisas que eles querem mudar, discutiram sobre isso, sobre participação política, sobre como envolver outras pessoas, né? Sobre a possibilidade do quanto foi simples fazer um fanzine, né? Eu acho que existem vários caminhos. E ela está complementando aqui também, falando de quanto tempo deve durar um projeto de educomunicação, considerando a quebra de paradigmas e a mudança de postura também. Ah, essa pergunta. Chegou! É uma pergunta para se refletir, na verdade. Eu não sei exatamente se existe um tempo exato, na verdade. Eu não sei se eu posso definir se é 6 meses, 2 meses, se existe um tempo médio, né? Eu já fiz trabalhos, por exemplo, com grupos que, pô, e um dia a gente produziu muito, todo mundo se sensibilizou e continuou atuando. Como já fiz trabalhos de 2 anos e, assim, de uma maneira, às vezes, muito cansativa, né? Acho que é meio difícil falar assim, né? Pô, quanto tempo você leva para ter um insight? Uhum. Né? Quanto tempo você leva para ter aquela ideia? O que eu acho que, assim, a grande questão de quebrar paradigma é você dar significado para a pessoa. Então, você tem que partir em cima do significado das pessoas. E a construção realmente vai acontecer a partir do momento que elas veem relação dela com aquilo que está sendo discutido, né? Quando ela vê um significado nisso, você conseguiu quebrar um paradigma, né? Dependendo do grupo, pode ser um dia, ou pode ser mais de um tempo. Mas eu acho que é esse o enfoque que a gente tem que estar pensando. Eu queria que você explicasse para a gente se qualquer pessoa pode fazer parte de uma ONG. As pessoas que estão no nosso chat agora aqui, qualquer pessoa pode fazer parte de uma ONG falando sobre o nosso tema de hoje, educação ambiental? Acho que sim, né? Eu acho que a grande questão da ONG, e é interessante, por exemplo, porque tem a ONG, que é a Organização Não Governamental, e mais recentemente tem, que na verdade é a mesma coisa, só mudou vamos ver, a forma política de se dizer, né? Que é o CIP, né? Que seria a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E eu estou pegando a história do CIP porque é isso, Organização da Sociedade Civil. A ONG é essa coisa a sociedade civil quer se envolver dentro dos processos. A sociedade civil está vendo alguma coisa e está querendo modificá-la. Então, acho que qualquer um pode estar participando. A questão, assim, acho que você tem que refletir, tem que ser levado a sério, né? Tomar cuidado, porque normalmente as pessoas têm muito essa questão de estou indo lá para salvar um espaço. Né? E a gente não está indo para salvar nenhum espaço, né? A gente está indo também para aprender com aquele espaço, né? É uma relação de troca, né? E existem vários caminhos em cima disso. Por exemplo, existem várias redes também. Uma rede, por exemplo, que é muito importante das questões ambientais é a Rejuma, que é a Rede de Juventude pelo Meio Ambiente, que é formada tanto por indivíduos como por organizações. Então, às vezes, você não precisa estar numa organização. Você pode ser um indivíduo que está lá atuando com aquilo. Bom, vamos agora para a pergunta do Tiago. Para você então, Marçal. Na sua opinião, o tema educação ambiental deve virar assunto formal na escola ou como uma matéria dedicada a ele? Ou ainda, por outro lado, deve permear de maneira intrínseca as demais matérias? Qual é a sua opinião sobre isso? Poxa, eu na verdade gosto das duas soluções. Mas assim, teve uma vez que a gente fez um trabalho que se chamou, foi uma pesquisa, veio do Ministério da Educação, que era o que faz as escolas que dizem que fazem educação ambiental, né? E daí me contaram, eu não fui, né? Me contaram uma história de uma escola que foram lá no interior do Brasil e tal. Eles falaram, poxa, aqui nessa escola a gente não faz educação ambiental. Não faz, não tem um professor para isso. Daí, de repente, o pessoal da equipe viu uma horta lá. Daí eles falaram, mas essa horta? Essa horta foi um projeto que a gente fez, até virou lei municipal. Hoje todas as escolas têm horta aqui, mas a gente não faz educação ambiental, né? Então, eu acho que tem essa questão também da percepção. Eu acho que pode ser interessante essa questão, às vezes, de ter uma matéria, educação ambiental,
Mas eu acho que é mais rico essa questão de perceber que ela é transversal e a gente pode atuar ela de uma maneira como um todo, né? Então, por exemplo, poxa, você leva a garotada, voltando à questão da horta, só porque eu toquei no assunto, né? Faz uma horta mandala, né? Que é um sistema de horta, né? Uhum. Então, você consegue trabalhar geometria até, né? Que tem toda uma maneira de divisões e tudo mais, né? Então, assim, existem várias maneiras. E eu acho que o meio ambiente é legal porque é um tema que está nisso, né? Normalmente ele está inserido em biologia e geografia, né? Mas a questão, eu acho que é isso. Pode ser feito também um grande projeto na escola toda, né? Aproveitar a Semana de Meio Ambiente, esse próprio processo das conferências trouxe muito isso, né? De, como a gente consegue envolver todo mundo dentro do tema? Ok. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Mais rápido do que eu pensava. Coisa rapidinho demais. Mas nós temos a última pergunta aqui, que é da Natália. Ela está dizendo o seguinte: na sua opinião, qual foi a sua experiência mais marcante sobre o tema? Essa a gente tem que ser bem sucinta. Sendo bem sucinta, com certeza o mais marcante foi o processo da conferência. E eu boto de tão marcante porque quando eu estive na segunda conferência, uma das produções da garotada foi uma carta chamada Carta Vamos Cuidar das Responsabilidades, Vamos Cuidar do Brasil, que é isso, as crianças assumindo as responsabilidades por cuidar do Brasil, né? E elas foram entregar para o presidente, né? O Lula. E eu lembro muito bem dessa cena, a gente estava no Palácio da Alvorada, a criançada toda sentada e o presidente descendo para eles entregarem a carta. Quando o Lula chegou, levantou uma criança de 11 anos no meio do pessoal e falou assim: Lula, meu presidente, vem cuidar do Brasil junto com a gente. Né? Isso é uma cena que me marcou muito, né? Me marca até hoje. E daí o Lula mesmo respondeu: aqui vem comitê, vem sindicato, vem partido. E é a primeira vez que vem um grupo de pessoas e fala: eu assumo a responsabilidade por algo. Então, é um projeto que realmente marca, porque, inclusive, tem relatos de alguns desses delegados hoje serem secretários de meio ambiente nas suas regiões, outros desenvolveram projetos. Essa conferência resultou numa conferência internacional, 56 países viram para essa conferência e falaram: poxa, vamos fazer também e discutir as questões ambientais de forma global. Vitor Massal, quero agradecer demais a sua participação no nosso programa. Obrigado a todos vocês que fizeram, na verdade, esse programa acontecer aqui com um bate-papo muito gostoso no nosso chat. E não esqueçam, sempre teremos aqui convidados para estar batendo esse papo gostoso aqui. E vocês em casa sempre são os nossos convidados. Vitor Massal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por vir aqui ao nosso programa, Net Educação, com esse chat maravilhoso que acabou sendo um bate-papo delicioso e que aprendemos sem dúvida alguma. A você em casa, nosso muito obrigado. Vitor, suas considerações finais, por favor. Acho que é isso, né? Eu já falei bastante, mas é ter essa questão da percepção, né? Cuidado como a gente tem com o meio ambiente, né? Às vezes a gente fala muito isso, a gente chama o próprio meio ambiente de recurso natural. O que é recurso? Recurso é um banco que está para nos servir. E ela não está para nos servir, a gente está integrado, né? Então vamos pensar e refletir sobre isso. Quero agradecer muito a oportunidade, acho que foi muito bacana, né? E vamos levantar debate. Eu não sou especialista, mas a gente está aqui para conversar mesmo.